Às portas da Babilônia, um jovem rei enfrentaria o maior exército do mundo. Um rei sem coroa divina, sem linhagem persa, mas com um nome que o destino jamais ousaria apagar: Alexandre. As chamas da alvorada rasgavam o céu sobre as colinas da Mesopotâmia. O vento quente soprava areia dourada pelos vales distantes, como se os deuses sussurrassem que o mundo estava prestes a mudar. Era o ano de 331 a.C. E no coração do Império Persa, o medo tomava forma na figura de um único homem: Alexandre, o rei da Macedônia, o conquistador do impossível. Ao norte do rio Tigre, os espiões persas vinham e partiam como fantasmas, trazendo relatos inquietantes ao palácio de Dário III. Ele se aproxima. Alexandre marchava com seu exército de homens calejados, um punhado de soldados em comparação ao oceano de guerreiros que o grande rei reunia em Galgamela. E mesmo assim, ele avançava, como um raio que corta as trevas, como um julgamento encarnado. Dário III, herdeiro de um império que já durava séculos, via-se diante de um dilema ancestral. Seus generais discutiam planos, estratagemas, rotas de retirada, mas o orgulho queimava seus olhos. Ele não era apenas um comandante, era considerado o rei dos reis. E a derrota frente a um jovem bárbaro seria a morte do mito da Pérsia invencível. Na tenda real, estendida como um palácio de seda em pleno deserto, Dário observava o mapa estendido à sua frente. Suas mãos tremiam levemente enquanto percorria com os dedos o terreno próximo de Galgamela. Ali, os engenheiros persas haviam alisado o solo com esmero para facilitar o avanço de seus carros de guerra. 10.000 cavaleiros, milhares de lanceiros, arqueiros, hoplitas mercenários, elefantes blindados. A máquina de guerra persa era colossal, um monstro que arrastava consigo a glória de um império milenar. Enquanto isso, do outro lado do deserto, a realidade era bem diferente. Alexandre reunia seus comandantes sob a luz da madrugada, traçando planos sobre a terra, não sobre veludo. Ele não tinha a superioridade numérica, não contava com ouro em excesso, nem com profecias a seu favor. Mas tinha algo mais raro do que isso: a lealdade inquebrantável de seus homens e a mente de um gênio militar. Hefaistión, seu amigo mais próximo, comentou em tom de preocupação: "Eles são como as ondas do mar, Alexandre, e nós somos a areia." Alexandre respondeu com um meio sorriso: "Então os faremos quebrar-se contra as pedras." Cada homem que marchava com ele sabia exatamente onde estava. Sabia que seus pés pisavam solo lendário, o mesmo solo onde reis como Ciro, Xerxes e Artaxerxes haviam triunfado. Mas agora, este chão receberia o sangue de um novo império, de uma nova era. A Macedônia havia deixado de ser uma sombra nas bordas do mundo. Com Alexandre, tornara-se um trovão prestes a cair sobre o coração da Ásia. Ao entardecer, enquanto as tropas persas montavam acampamento além do horizonte, Alexandre isolou-se por alguns minutos no alto de uma colina. Abaixo, milhares de barracas alinhadas, estandartes oscilando ao vento, soldados rindo, afiando lanças, preparando armaduras. O general Parmenion aproximou-se com passos firmes. "Devemos atacar à noite. Enquanto dormem, podemos dividir o exército em duas alas e pegar os flancos." Mas Alexandre recusou, balançando a cabeça. "Dário nos acusa de sermos bárbaros. Se o vencermos na escuridão, dirá que foi traição. Mas se o vencermos sob o sol, então o mundo inteiro saberá quem somos." Naquela noite, o silêncio caía como um presságio. Alexandre percorreu o acampamento, falando com seus homens, apertando mãos calejadas, oferecendo palavras como brasas de coragem. "Amanhã vocês não lutarão apenas contra homens, mas contra séculos de medo. Derrubem o medo e o império cairá com ele." Do outro lado do campo, Dário observava a escuridão, inquieto. Apesar da superioridade esmagadora, algo o incomodava.
Os oráculos haviam sido ambíguos. As estrelas pareciam não brilhar. E em seus sonhos, um falcão devorava uma serpente dourada. Nas profundezas da noite, enquanto os generais dormiam, 2 impérios respiravam. O maior da terra e o que ousava tomar seu lugar. E entre eles, o campo de Gaugamela, um vale que em breve se tornaria um altar de sangue e glória, porque não era apenas uma batalha, era o fim de uma era. E Alexandre vinha para enterrar os deuses da Pérsia. A aurora de Gaugamela não trouxe apenas luz, trouxe um silêncio brutal, o tipo de silêncio que antecede o trovão. O céu, ainda em tons de cinza e bronze, assistia com indiferença à movimentação dos exércitos. Homens de todos os cantos do mundo, línguas diversas, culturas rivais, todos reunidos para testemunhar o fim de um império ou o nascimento de outro. Os estandartes persas tremulavam como serpentes douradas. A fileira parecia interminável. Carros de guerra com lâminas nas rodas, cavalaria sítia, soldados egípcios, arqueiros medos, lanceiros babilônicos, imortais persas. Eram mais de 200.000, diziam os relatos posteriores, mas para os macedônios pareciam milhões. Um mar humano armado até os dentes. Na linha central, sob um dossel de púrpura, estava Dário III, com sua armadura cravejada de pedras, como se a própria riqueza do império fosse sua couraça. Em contrapartida, do lado ocidental do campo, os macedônios se formavam em silêncio disciplinado. Suas lanças, as sarissas, formavam muralhas de ferro que avançavam lentamente com a precisão de um relógio de guerra. Eram menos de 40.000, mas não havia um entre eles que duvidasse do homem à frente. Alexandre cavalgava calmamente diante das falanges. Sua armadura reluzia sob o sol nascente, mas seus olhos estavam sombrios, focados, intensos. Ele ergueu a mão e o silêncio se tornou ainda mais profundo. Em voz alta, para que ecoasse como um trovão no coração de seus soldados, ele declarou: "À nossa frente não está apenas o inimigo, está a história. Hoje nós a rasgaremos com ferro. Hoje nossos nomes serão escritos no mármore eterno do tempo." As falanges bateram lanças contra os escudos, um rugido metálico ressoando pelo vale. E então, Alexandre cavalgou de volta à linha de frente, posicionando-se com sua cavalaria à direita. Era uma jogada perigosa. Liderar pessoalmente uma das alas era arriscado. Mas ele não conhecia outro caminho, senão o da presença viva no coração da tempestade. O plano era ousado: simular uma retirada com a cavalaria leve para atrair os persas para a direita e abrir uma brecha no centro. Parmenion lideraria a ala esquerda e manteria os persas ocupados. Enquanto isso, a falange central avançaria com precisão matemática, como muralhas vivas movendo-se pela morte. Do outro lado, Dário confiava em seus números. Em sua mente, a força bruta esmagaria a astúcia. Ele ordenou que os carros de guerra avançassem. Com gritos ensurdecedores, os cavalos irromperam, puxando as carruagens adornadas, cada roda equipada com lâminas que rasgavam o chão e estavam destinadas a triturar ossos. Mas Alexandre já esperava. Seus homens se abriram como um portão, criando corredores para os carros passarem em vão, apenas para serem aniquilados por dardos e lanças enquanto perdiam velocidade. A primeira tentativa de quebrar as linhas macedônias havia falhado, e com ela, a confiança de muitos no exército de Dário. Do alto de seu trono portátil, Dário franziu a testa. Ordenou o avanço da cavalaria pesadas nas duas alas, enquanto ele próprio recuava ligeiramente com sua guarda real. O campo de Gaugamela começava a se transformar em um turbilhão. Poeira e sangue tomavam conta do horizonte. Na direita, Alexandre liderava pessoalmente sua cavalaria companheira. Espada em punho, avançava como um raio. Seus olhos vasculhavam o campo, buscando o instante exato. Era ali, no caos, que o gênio florescia.
E quando a falange central avançou firme, pressionando os persas no centro, ele enxergou sua chance. "Agora!" gritou, e com sua cavalaria rompeu a linha lateral inimiga. Um flanco se abriu, uma brecha exatamente onde Dário estava posicionado. O medo percorreu o campo persa como fogo em palha seca. A guarda real se organizou apressadamente, mas Alexandre já galopava em direção ao coração do império. Dário, vendo o avanço fulminante do inimigo, hesitou. Sua carruagem virou. Um cavalo caiu. Pânico! E então, o impensável aconteceu. O rei dos reis virou as costas e fugiu do campo. A notícia se espalhou entre os persas como praga. Um exército, por maior que seja, não pode lutar sem uma alma. E a alma da Pérsia acabara de fugir. No centro e à esquerda, Parmenion lutava com dificuldade, enfrentando uma resistência feroz, mas a retirada de Dário rompeu a coesão inimiga. Tropas começaram a recuar, outras se renderam. A areia se tingia de vermelho e os gritos dos derrotados se misturavam ao clangor das lanças. Alexandre não parou. Perseguiu Dário o máximo que pôde antes de retornar ao campo. Ali, em Gaugamela, ele viu o que havia feito. Um império inteiro havia tombado. Não com o rugido de 1000 tambores, mas com a retirada silenciosa de um rei vencido pelo medo. Ao pôr do sol, Alexandre andou pelo campo coberto de corpos. Não havia celebração. Havia apenas respeito por aqueles que lutaram, por aqueles que tombaram, por aquilo que começava. Naquela noite, sob o céu da Babilônia, Alexandre não era mais apenas rei. Era o senhor da Ásia, e Gaugamela, o túmulo da Pérsia. A poeira da batalha ainda pairava no ar quando Alexandre desmontou. Suas botas esmagaram cinzas e sangue, enquanto ele caminhava lentamente entre os mortos de Gaugamela. Não havia júbilo em seu olhar, apenas um silêncio pesado, quase reverente. Aquela não fora apenas uma vitória militar, era o fim de uma era. O colapso de um império que, por séculos, havia dominado as terras entre o Egeu e o Indo. Dário havia fugido, e com ele, a autoridade da Pérsia. Ao redor, seus generais o olhavam como se vissem algo além de um homem. Parmenion, desgastado, coberto de pó e suor, murmurou ao se aproximar. "Com um só golpe, você destruiu um mundo." Alexandre não respondeu. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde o sol morria entre montanhas distantes. Ali, nas sombras do crepúsculo, nascia algo novo, algo sem nome ainda. Ele era, de fato, o rei da Ásia. Mas o que isso significava? Que mundo ele deveria construir a partir das ruínas? No dia seguinte, suas tropas reuniram-se diante do trono portátil persa, abandonado no campo. Era uma peça majestosa, cravejada de ouro e pedras, ainda manchada com o sangue da guarda real que tombara tentando defendê-lo. Alexandre se aproximou e, sem pompa, sentou-se. Naquele instante, o silêncio caiu entre os soldados. Aquele gesto simples e direto dizia tudo. A Pérsia agora pertencia à Macedônia, mas ele não festejou. Não naquele dia. Ao invés disso, ordenou que os corpos fossem queimados com respeito, tanto os persas quanto os seus. Construiu altares improvisados para os deuses da guerra e da justiça. E durante a noite, sozinho, acendeu as piras funerárias com suas próprias mãos. No crepitar das chamas, parecia ouvir vozes do passado. Filipe, seu pai, dizendo-lhe para conquistar o impossível. Aristóteles, seu mestre, ensinando que o maior domínio é sobre si mesmo, e as lembranças de sua juventude em Pela, onde a glória era apenas um sonho distante. Dias depois, a marcha começou. Alexandre não seguiu direto para Persépolis ou Susa, as capitais formais. Ele escolheu Babilônia, a joia ancestral da Mesopotâmia, uma cidade sagrada, antiga, mais velha que muitos deuses. Um símbolo. Se conquistasse Babilônia sem violência, enviaria uma mensagem. Ele não era um saqueador, era um governante. E assim foi.
Babilônia abriu seus portões. Os sacerdotes caldeus o receberam com oferendas, e o povo o aclamou como libertador. Nenhuma lança foi erguida, nenhuma flecha disparada. A cidade dos jardins suspensos se curvou diante de um rei estrangeiro e o aceitou. Alexandre entrou não como invasor, mas como herdeiro da civilização. Deteve-se diante dos zigurates, visitou os templos dedicados a Marduk, respeitou os rituais locais. Mandou restaurar monumentos danificados, reconstruiu canais abandonados e ordenou que seus soldados não saqueassem. Em troca, foi declarado rei da Babilônia por aclamação popular. Aquilo não era apenas política, era estratégia e era também fé. Fé na ideia de unir mundos sob uma só coroa. Mas nem todos estavam convencidos. Seus próprios generais, homens forjados na dureza da Macedônia, murmuravam sobre os costumes exóticos que Alexandre começava a adotar. Ele permitia que persas entrassem em seu conselho, aceitava roupas locais em algumas cerimônias, aprendia idiomas, respeitava deuses que os macedônios consideravam bárbaros. E mais, ele começava a pensar como um rei divino. Durante uma cerimônia em um dos templos, um sacerdote se ajoelhou diante dele, chamando-o de filho de Zeus Amon. Alexandre não negou, e isso causou calafrios entre seus comandantes mais conservadores. Ptolomeu, seu amigo mais leal, o advertiu discretamente: "Você conquistou a Ásia como um homem. Cuidado para não perdê-la tentando se tornar um deus." Alexandre apenas sorriu. Um sorriso que não dizia sim nem não, apenas algo mais profundo. "Eu sou o que o mundo precisa que eu seja." Enquanto isso, Dário fugia em direção ao leste, sua autoridade despedaçada, seu exército disperso. Ainda vestia as roupas reais, mas já não era um rei, era um símbolo em fuga. E Alexandre sabia disso. Ele não queria apenas derrotar Dário militarmente. Queria substituí-lo em tudo. Não apenas no trono, mas na memória, na eternidade, no imaginário de povos inteiros. Para isso, precisava fazer mais do que conquistar. Precisava reinar. Após consolidar Babilônia, Alexandre seguiu rumo a Susa, onde o tesouro real estava guardado. Ali, encontrou a maior fortuna do mundo antigo: toneladas de ouro, prata, pedras preciosas, tapeçarias, armas cerimoniais, tronos e coroas. Mas ele não saqueou para enriquecer. Usou aquela riqueza para pagar seus soldados, reforçar alianças e garantir que a máquina de guerra seguisse em movimento. Mais do que nunca, Alexandre percebia que o campo de batalha era apenas uma das arenas. A outra era o coração dos povos, e nesse campo ele também lutava com a mente e a imaginação. Ele mandou cunhar moedas com sua imagem. Enviou embaixadores às cidades gregas com relatos de sua vitória. Escreveu cartas a Aristóteles, descrevendo as plantas, os costumes, os rios que agora cruzava. Cada passo era uma construção, não de um império, mas de um legado. E à noite, sozinho em sua tenda, Alexandre fitava o mapa. Não havia fronteira que o satisfizesse. A sombra da Pérsia havia caído, mas além dela havia a Índia, e além da Índia dizia-se que existia o fim do mundo. Ele sorriu, porque para ele o fim do mundo não era um limite, era um convite. O deserto queimava sob o sol impiedoso quando as tropas de Alexandre avançaram rumo ao leste. A poeira entrava pelas narinas, colava na pele, secava a garganta. Mas ninguém reclamava, porque à frente deles o próprio Alexandre cavalgava como se não fosse feito de carne e osso, mas de vontade pura. Seu objetivo era claro: capturar Dário III, vivo ou morto. Não por vingança, mas por justiça. Ou talvez por destino. Dário era agora um rei sem trono, sem exército, sem povo.
Mas ainda era o último obstáculo entre Alexandre e a unificação de dois mundos. Onde ele passava, deixava rastros de desespero, fortalezas abandonadas, generais desertores, governadores que trocavam de lealdade como quem muda de túnica. O Império Persa, um colosso outrora inabalável, ruía como um castelo de areia diante de uma tempestade. Alexandre seguiu seu rastro por semanas. A cada vila atravessada, interrogava camponeses, mercadores, soldados derrotados. A cada notícia, sua obsessão crescia. Não bastava conquistar o império, ele precisava encerrar a história com suas próprias mãos. Foi nas montanhas de Hircânia que a caçada chegou ao ápice. Lá, em um vale estreito e silencioso, o impensável aconteceu. O próprio Dário foi traído por seus homens. Bessos, um de seus sátrapas e primo distante, decidiu que o rei não servia mais. Em nome da sobrevivência do império, tentou assumir o poder e, para isso, precisava eliminar o símbolo decadente que Dário se tornara. Os registros divergem. Alguns dizem que Dário foi apunhalado e deixado para morrer no deserto. Outros que tentou resistir. Mas quando Alexandre chegou, encontrou apenas a carruagem destroçada, soldados dispersos e o corpo moribundo de Dário III, estendido sobre pedras queimadas pelo sol. Alexandre desmontou. Aproximou-se devagar. Os olhos do antigo rei, enevoados pela morte, ainda buscavam algo: dignidade, perdão ou apenas um fim. Dário tentou falar. Um murmúrio escapou de seus lábios secos. Você é o rei agora. Alexandre se ajoelhou, tomou-lhe a mão. E ali, entre dois mundos, o conquistador chorou. Não de compaixão, mas de respeito. Porque Dário representava o que Alexandre buscava: o direito de ser lembrado. Ele cobriu o corpo com seu próprio manto real. Ordenou que fosse embalsamado com honra, levado a Persépolis e sepultado com todos os ritos de um verdadeiro rei persa. Ao fazer isso, Alexandre não apenas derrotava Dário, ele o sucedia. A notícia da morte de Dário espalhou-se como fogo. Povos distantes, antes hesitantes, agora aceitavam Alexandre como o novo rei dos reis. Os antigos generais persas, um a um, vinham prestar juramento. Cidades como Susa e Ecbátana abriam seus portões sem resistência. Onde antes havia guerra, agora havia aclamação. Mas nem todos aceitavam de bom grado. Os soldados macedônios, endurecidos pela campanha, viam com desconfiança a aproximação de costumes persas. A corte de Alexandre começava a se encher de eunucos, escribas orientais, guardas de turbantes, e o próprio rei começava a mudar. Certa noite, durante um banquete em Susa, Alexandre surgiu vestido à moda persa. Roupas longas, adornadas de joias e um turbante real. Os macedônios engoliram seco. Alguns murmuraram traição, outros apenas baixaram os olhos. Mas o recado estava dado. Ele não era mais apenas Alexandre da Macedônia. Ele era Alexandre da Ásia. Logo começou o que a história chamaria de sua transformação imperial. Casou-se com mulheres persas da nobreza. Adotou títulos locais. Mandou cunhar moedas com sua imagem de perfil ladeada por símbolos de ambos os mundos. O leão de Heracles e o disco solar de Ahura Mazda. E pela primeira vez, Alexandre falou abertamente em fusão cultural. Não há gregos ou persas. Há apenas homens sob uma mesma estrela, dizia ele. Essa visão de unidade encantava alguns e assustava outros. Parmenion, o veterano, advertiu-o. Quem tenta unir dois oceanos pode ser engolido por ambos. Mas Alexandre não recuava. Para ele, governar não era apenas comandar, era transcender. Em Persépolis, no coração do império vencido, Alexandre enfrentou talvez o maior dilema de sua jornada: o passado. A cidade era magnífica, com colunas colossais, salões revestidos de ouro e um palácio tão vasto que parecia feito para deuses. Mas cada pedra era um lembrete da dominação persa sobre a Grécia. Séculos antes, Xerxes havia saqueado Atenas.
O ressentimento ainda pulsava. Durante uma noite de celebração, embriagado de vinho e vitória, Alexandre olhou para os salões incendiáveis de madeira. Uma de suas companheiras, Thais, sugeriu que ele vingasse os gregos ali mesmo, queimando o palácio. Alexandre hesitou, mas então levantou sua tocha e jogou-a sobre os cortinados de seda. As chamas se espalharam como uma avalanche de fogo. O palácio de Dário, o coração do Império Persa, ardeu até virar cinzas. Era o passado sendo devorado. Era a vingança de um mundo sobre outro. Mas na manhã seguinte, Alexandre observava as ruínas em silêncio. Alguns dizem que chorou, outros que ficou horas sem falar, porque ao destruir aquele símbolo, talvez tivesse matado algo dentro de si. E assim, entre conquistas e dúvidas, entre glória e silêncio, Alexandre tornava-se mais do que rei. Ele se tornava o mundo em carne e osso. Já não havia mais tronos a tomar, apenas horizontes a alcançar. E nas planícies do Irã, quando o vento soprava entre os estandartes de sua tropa, era possível sentir o que se formava. Não um império, mas um novo tempo. O tempo de Alexandre. A fumaça de Persépolis ainda se erguia como um véu sobre as colinas quando Alexandre voltou os olhos para o leste. A destruição do palácio persa não foi apenas um ato de vingança, mas uma espécie de ritual de passagem. Ele havia incendiado o passado e agora atravessava suas cinzas em busca de algo que ainda não tinha nome. Os mapas estavam completos, mas sua ambição não. O trono da Ásia estava conquistado, mas os confins do mundo ainda não haviam sido tocados. Era para lá que ele marcharia, para o desconhecido, para o que ainda não era império. A travessia das montanhas Agros se deu com lentidão e dor. As trilhas serpenteavam por vales estreitos, com penhascos que pareciam querer engolir os soldados. A escassez de água e o frio cortante à noite testavam a resistência dos homens mais duros. Muitos começavam a se perguntar se aquela jornada ainda fazia sentido. Já não tinham vencido? Já não haviam visto o Rei dos Reis fugir e morrer como um mendigo nas pedras? Por que seguir? Mas Alexandre cavalgava à frente, com a mesma determinação de sempre. Seus olhos não procuravam um território, mas um destino. Cada passo era mais do que conquista. Era a construção de um mundo novo. As satrapias do leste, herdeiras diretas do velho poder persa, começavam a se agitar. Tribos montanhosas desafiavam as guarnições. Governadores regionais se recusavam a reconhecer a autoridade do novo rei. E no norte, Bessos, o traidor que havia assassinado Dário, autoproclamava-se rei com o nome de Artaxerxes. Comandava tropas e arregimentava aliados entre os últimos focos de resistência iraniana. Alexandre não hesitou. Organizou seus exércitos em colunas móveis e lançou a ordem de marcha total. Não haveria clemência, não por vingança, mas por necessidade. Para que o império sobrevivesse, o velho mundo precisava morrer por completo. A campanha se transformou numa dança brutal de velocidade e terror. Cidades que resistiam eram tomadas em dias. As que se rendiam recebiam clemência e eram reorganizadas sob o novo modelo administrativo. Alexandre, sempre à frente, combatia com sua guarda pessoal, dormia em tendas, caminhava entre os soldados. Era rei e general, juiz e profeta. Cada cidade conquistada era rebatizada, cada alicerce reconstruído. Alexandria tornava-se não apenas um nome, mas um ideal plantado nas fronteiras do mundo. Mas o inimigo mais perigoso não vinha das montanhas. Crescia silenciosamente no coração de seu próprio exército. A convivência com costumes orientais, os rituais religiosos estrangeiros, os conselhos compostos por persas começaram a irritar os generais macedônios. Muitos murmuravam que Alexandre estava deixando de ser um deles. A gota d'água veio quando, num banquete em Maracanda, ele apareceu com roupas persas, usando joias e turbante. Clito, o negro,
Seu amigo, salvador de sua vida em batalha, veterano fiel, não suportou. Levantou-se embriagado e gritou diante de todos que Alexandre havia esquecido quem era. Acusou-o de trair o sangue de Filipe, de desprezar a Macedônia em favor de deuses que não eram seus. O silêncio na tenda foi absoluto. Alexandre, também tomado pelo vinho e pela cólera, rebateu com violência. As palavras se tornaram gritos. Os gritos se tornaram insultos. Até que, num ímpeto cego, Alexandre lançou uma lança curta contra o peito de Clito. O corpo tombou. A tenda inteira ficou imóvel. O rei que conquistara o mundo havia matado seu próprio irmão de armas. Nos dias que se seguiram, Alexandre mergulhou em um luto silencioso. Recusou água, alimento, companhia. Trancou-se em sua tenda e chorou. Chorou não apenas pela morte de Clito, mas pelo que ela representava. Uma rachadura invisível, talvez irreparável, entre ele e seus homens. Entre o sonho do Império Universal e a realidade da lealdade macedônia. Em meio à dor, Alexandre voltou a mover-se, lançou-se contra Bessos com fúria. Atravessou o rio Oxo como uma tempestade. As tropas inimigas mal tiveram tempo de se organizar. Bessos fugiu, mas foi capturado por seus próprios aliados e entregue acorrentado. Alexandre ordenou um julgamento simbólico, como se quisesse mostrar ao mundo que a justiça havia triunfado. Bessos foi executado de forma exemplar, e com sua morte, o último elo com o antigo trono persa se quebrou. Nos dias que se seguiram, Alexandre passou a fundar cidades com uma nova obsessão. Não eram apenas guarnições, eram centros culturais, projetos de integração, bibliotecas, ginásios, mercados. Eram o coração da ideia de que gregos e bárbaros podiam tornar-se um só povo. A isso ele chamava de unidade. Muitos de seus soldados chamavam de loucura. Foi em uma dessas campanhas, nas encostas de Bactriana, que ele conheceu Roxana, filha de um nobre local, ousada, orgulhosa, culta. Ela foi trazida até ele após uma rendição. Não se ajoelhou. Sentou-se diante do rei como igual. Alexandre a olhou como jamais olhara outra mulher. Ali não havia apenas beleza, havia poder. Casou-se com ela. Seus generais viram o gesto com espanto, mas ele via mais longe. Era uma aliança de sangue entre Oriente e Ocidente, um símbolo para o futuro. Enquanto o império crescia, a distância entre Alexandre e seus soldados aumentava. Ele começava a acreditar que era mais do que homem. Aceitava títulos divinos. Permitia que o chamassem de filho de Zeus Amon. Suas cartas já não falavam de retornos, mas de eternidade. O Oriente não era mais uma campanha, era sua metamorfose. E mesmo assim, seus olhos continuavam fixos no horizonte. Porque nas florestas além dos desertos, nas planícies que nenhum exército grego jamais cruzara, dizia-se que existia outro mundo. Um mundo de reis dourados, de deuses azuis, de rios que nasciam do céu. A Índia, para os soldados, era o limite da terra. Para Alexandre, era apenas o começo. Os ventos do Oriente traziam consigo umidade e sons desconhecidos. Pássaros de plumagem vibrante cortavam os céus. O calor se tornava pesado, denso, um manto que envolvia o corpo e os pensamentos. À medida que Alexandre atravessava as últimas fronteiras do antigo Império Persa e avançava rumo à Índia, algo no mundo mudava. Não apenas a geografia, mas a percepção do possível. A selva substituía o deserto. Os deuses locais tinham nomes que nenhum grego conhecia. E o solo parecia respirar, como se a terra ali fosse viva. A travessia do Hindu Kush, cordilheira de rochas afiadas e picos encobertos por neblina, foi um teste de fé. As trilhas mal comportavam homens, quanto mais exércitos. Muitos soldados escorregavam para a morte, outros morriam de frio ou de fome. Os animais de carga caíam, e mesmo assim Alexandre seguia, não com arrogância, mas com uma convicção silenciosa que se impregnava nos que o seguiam.
Quando questionado por um oficial se aquele sacrifício valia a pena, ele apenas apontou para o céu e disse: ali também há homens, e onde houver homens, haverá meu império. Ao descerem do outro lado da montanha, encontraram um novo mundo. Aldeias em meio à floresta, povos com turbantes coloridos, elefantes de guerra adornados com ouro. Os exércitos indianos, embora distintos, possuíam disciplina, hierarquia e uma espiritualidade que intrigava os gregos. Alexandre fazia questão de respeitar os costumes locais, estudava as divindades, observava os rituais, conversava com os sacerdotes. Não era apenas um conquistador, era um aprendiz do mundo. Seu nome antecedia sua chegada. Em muitas regiões, os reis menores se rendiam sem luta. Em outras, apresentavam tributos e juravam fidelidade. Mas nem todos se curvavam. No reino de Paurava, às margens do rio Hidáspes, o rei Porus se recusou a se submeter. Dizia-se alto como um gigante, valente como um leão e orgulhoso como o próprio Ganges. Sua cavalaria era reforçada por elefantes de guerra e sua disposição era clara, não recuaria. Alexandre viu naquele homem algo mais do que resistência. Viu um espelho, um rei que não conhecia o medo e, por isso, decidiu enfrentá-lo. A batalha foi marcada pela chuva. Um dilúvio caiu sobre as planícies na véspera do combate, transformando o solo em lama. As armaduras escorregavam, os cavalos atolavam, os arcos falhavam. Mesmo assim, Alexandre atravessou o rio em silêncio, à noite, com parte de suas forças, deixando o restante sob o comando de Crátero. Quando Porus percebeu a manobra, era tarde. A estratégia havia funcionado. O campo de batalha encharcado era favorável à mobilidade da cavalaria macedônia. Os elefantes avançaram primeiro, gigantes cobertos por couraças e condutores com lanças longas. O chão tremia. Mas Alexandre já havia estudado aqueles monstros. Mandou que sua infantaria se abrisse como no dia dos carros persas. Os elefantes foram encurralados e, com lanças nos olhos e flechas nas juntas, começaram a tombar. Alguns enlouqueceram, pisoteando os próprios aliados. Era o caos. No centro, Porus avançava montado em seu maior elefante. Lutava como um titã. Lançava lanças com a força de um catapulta. Alexandre o observava, admirado. Aquilo não era apenas uma batalha. Era um duelo de vontades. E Porus, mesmo cercado, mesmo ferido, mesmo sozinho, não recuava. Lutou até que seus generais caíssem, até que seu animal tombasse. E mesmo então, ficou de pé. Capturado, foi levado até Alexandre. Como deseja ser tratado? Perguntou o conquistador. Como um rei trata outro rei, respondeu Porus, com sangue nos lábios. Alexandre sorriu, não de escárnio, mas de reverência. Mandou libertá-lo, restituiu-lhe o trono e ordenou que fosse seu aliado. Para ele, Porus não fora vencido, fora incorporado. Era o primeiro rei oriental que Alexandre via como igual. A vitória no Hidáspes consolidou sua presença no noroeste da Índia. Mais cidades foram fundadas, mais alianças seladas. Mas algo mudava nos olhos dos soldados. Eles estavam cansados. Já não sonhavam com glória. Sonhavam com os filhos que nunca conheceram, com as planícies da Macedônia, com o mar Egeu. Murmuravam que Alexandre havia se perdido em seu próprio mito, que agora desejava conquistar os oceanos apenas para dialogar com os deuses. O motim veio durante a marcha para o leste. Às margens do rio Ífasis, o exército parou. Não marcharia mais. Alexandre tentou convencê-los. Prometeu recompensas, falou do que ainda havia além. Palácios dourados, cidades nas nuvens, novos mundos. Mas os rostos estavam fechados. Nem mesmo os mais leais se moveram. E naquele silêncio duro, Alexandre compreendeu. Durante a noite, afastou-se. Ficou sozinho à beira do rio, olhando as águas que seguiam para o desconhecido. Chorou. Não por derrota, mas por saber que não era mais possível ir além. O mundo tinha resistido, e talvez fosse esse o limite que os deuses haviam traçado. Cedeu.
Construiu 12 altares à beira do Ífasis, um para cada deus olímpico. Ergueu-os como marcos, como testemunhas de que ali terminava sua jornada de conquista. E então ordenou a volta. O retorno foi cruel. Escolheu o caminho pelo deserto de Gedrósia, uma travessia infernal que levou milhares à morte. Diziam que era punição. Outros acreditavam que ele queria desafiar os próprios elementos. Caminhou entre os mortos como se procurasse algo que havia perdido. Mas chegou com parte de seu exército de volta à Pérsia. Não era mais o mesmo. Havia atravessado o mundo, tocado os confins da terra, derrotado reis e construído cidades. Mas também perdera amigos, matara irmãos, destruíra partes de si mesmo. E agora, com 30 anos, era o homem mais poderoso da terra e o mais solitário. Em seus olhos havia a Índia, e na sua sombra havia um império que começava a tremer. O sol ardia sobre as muralhas de Babilônia quando os primeiros estandartes macedônios foram avistados no horizonte. Depois de anos atravessando desertos, montanhas e selvas, Alexandre voltava à cidade que havia acolhido sua glória. Mas o homem que regressava não era o mesmo que partira. Suas vestes estavam cobertas de poeira, sua barba crescida, os olhos mais escuros, e mesmo assim, sua presença era inconfundível. Os babilônios saíram às ruas. Sacerdotes entoaram hinos, músicos desfilaram com tambores e símbolos, e a cidade ergueu-se como um templo vivo para recebê-lo. Mas Alexandre pouco se deteve. Montado, atravessou os portões em silêncio. Não vinha como um rei vitorioso. Vinha como alguém que havia visto os limites do mundo e voltava com perguntas que nem os deuses pareciam querer responder. Nas semanas seguintes, ele estabeleceu sua corte em um dos palácios reconstruídos. O clima abafado da Mesopotâmia parecia mesclar-se ao peso de sua alma. Alexandre mergulhou em reformas, reorganizou as satrapias, reafirmou casamentos entre oficiais gregos e nobres persas, recompôs o exército integrando homens de diversas etnias. Ordenou que persas aprendessem grego e que gregos estudassem línguas orientais. Criou academias, fortalezas, sistemas de comunicação e envio de suprimentos. Mas tudo era feito com uma intensidade febril, como se o tempo estivesse contra ele. Havia em sua rotina uma inquietação contínua. Seus dias eram preenchidos com reuniões, treinamentos, inspeções, mas suas noites eram vazias. Passava horas sozinho, caminhando pelos jardins suspensos, fitando as estrelas ou encarando mapas com traços que já não levavam a lugar algum. O império estava diante dele, inteiro, e mesmo assim, parecia inacabado. A ausência de novos combates criava outro tipo de guerra. Dentro de sua própria casa, rumores cresciam. Muitos de seus generais, antes unidos pela conquista, agora disputavam territórios, influência, acesso ao rei. A velha guarda macedônia desconfiava dos persas integrados. Os soldados veteranos, enriquecidos e fatigados, queriam voltar para casa. As festas tornavam-se banquetes tensos, os conselhos eram atravessados por olhares silenciosos, e Alexandre percebia. O império que criara com espada agora exigia ser sustentado com palavras, e talvez ele não fosse tão hábil com elas quanto com o ferro. O episódio mais simbólico veio com o retorno dos 10.000. Soldados veteranos, gregos e macedônios, que exigiam dispensa, pagamento e honra por seus serviços. Alexandre os reuniu diante da multidão, olhou cada rosto marcado pela guerra e, em vez de lhes conceder a glória imediata, os confrontou com frieza. Disse que nenhum deles estaria ali sem ele, que tudo o que haviam conquistado vinha de sua visão, que se desejavam ir embora, que fossem, mas ele seguiria só se fosse preciso. Houve silêncio, alguns choraram, outros hesitaram. No fim, ficaram, mas algo se rompeu. Alexandre começava a compreender que um império não era feito apenas de territórios, era feito de corações.
E muitos daqueles corações estavam se afastando. Ainda o obedeciam, ainda o chamavam de rei, mas já não o seguiam com paixão. O mito que construíra com coragem agora era sustentado por receio, e a solidão que o acompanhava tornava-se cada vez mais insuportável. Tentou encontrar alívio em sua esposa. Roxana estava grávida. Esperavam um herdeiro. Pela primeira vez, Alexandre sentia a proximidade da continuidade. O filho seria a fusão viva entre Oriente e Ocidente, um símbolo daquilo que ele tanto pregava. Mas a alegria era silenciada por preocupações. Quem garantiria o trono? Quem sustentaria a ideia quando ele não estivesse mais ali? Era como se, inconscientemente, ele pressentisse o que se aproximava. Certa noite, no salão de mármore do palácio, realizou um sacrifício para os deuses. Convidou seus generais, seus sacerdotes, seus adivinhos. O vinho corria, as danças ecoavam pelos corredores, mas sua expressão era distante. Em dado momento, retirou-se. Dizem que tropeçou, outros que cambaleou. A noite passou sem alarde, mas pela manhã, Alexandre não se levantou. Febre, seu corpo ardia, delirava, suava sem parar. Durante dias, os médicos se revezaram. Banhos frios, infusões, orações. Nada detinha o avanço da doença. Alguns diziam envenenamento, outros castigo divino. Mas nada era certo. Alexandre, o invencível, o homem que cruzara o mundo, jazia imóvel, reduzido à carne que sempre desprezara. Aos pés de sua cama, oficiais rezavam. Generais discutiam em sussurros sobre sucessão, e o império tremia. Em um raro momento de lucidez, alguém lhe perguntou a quem deixava o trono. Alexandre murmurou: ao mais forte. Foi sua última decisão, e seu maior erro. Dias depois, o corpo foi preparado com perfumes e envolto em ouro. As multidões vieram vê-lo. Sacerdotes, soldados, escravos, reis vencidos, todos queriam testemunhar a queda do sol. E quando o cortejo fúnebre seguiu rumo ao Egito, onde seria sepultado, disse que até os ventos se calaram. Alexandre havia partido, mas deixava para trás não apenas um império, deixava uma pergunta. O que fazer com um mundo que já havia sido conquistado? O corpo de Alexandre jazia imóvel, mas sua ausência gritava como um trovão sem fim. A morte não lhe roubara apenas a vida, levara consigo também a coesão de um mundo. Em cada palácio, praça ou acampamento, uma única pergunta ecoava: quem herdaria o sonho? Nenhuma resposta veio, porque não havia resposta possível. Alexandre não deixara sucessor legítimo. Seu filho ainda não nascera. Seus generais, os companheiros que cruzaram mares e desertos ao seu lado, tornaram-se inimigos silenciosos no instante em que sua respiração cessou. A unidade que o seguira até o limite do mundo agora se esfarelava como areia solta. Em Babilônia, a disputa começou antes mesmo que o luto fosse concluído. Pérdiccas, comandante da cavalaria real, assumiu provisoriamente o controle. Proclamou-se regente até o nascimento do herdeiro de Roxana. Mas os outros generais não aceitaram tão facilmente. Antígono, Seleuco, Ptolomeu, Crátero, todos viam em si mesmos o reflexo do mais forte invocado por Alexandre. E a expressão do rei moribundo, tão enigmática, tão ambígua, servia agora como justificativa para a ambição de todos. Enquanto o império estremecia, o cortejo fúnebre ganhava forma. Um sarcófago dourado, carregado por centenas de homens, protegido por uma guarda de elite, partiria de Babilônia rumo à Macedônia, onde Alexandre deveria repousar ao lado de seus antepassados. Mas o corpo de um deus não pertence à terra, e nem todos estavam dispostos a deixá-lo partir. Ptolomeu, o estrategista do Egito, moveu-se rápido. Interceptou o cortejo na Síria e desviou o corpo para Alexandria, a cidade que levava o nome do próprio morto. Ali mandou erguer um mausoléu, um templo de pedra e eternidade.
Não era apenas reverência, era política. Quem detinha o corpo detinha o símbolo. E Ptolomeu sabia que no mundo pós-Alexandre, símbolo era mais valioso que território. A notícia do desvio acendeu chamas. Pérdicas, enfurecido, reuniu tropas e marchou para o Egito. Mas foi traído no caminho, morto por seus próprios oficiais. Era o primeiro a tombar, não seria o último. Em breve, o império que Alexandre construíra como uma unidade de nações se transformaria em campo de batalha. Os generais, agora autoproclamados reis, repartiam as províncias entre si, cada qual justificando seu domínio como uma extensão da vontade do antigo mestre. O mapa começou a rachar. A Macedônia foi disputada como uma joia entre herdeiros. A Grécia, sempre inquieta, começou a se rebelar. O Egito tornou-se um reino independente sob a dinastia de Ptolomeu. A Pérsia foi dividida entre senhores de guerra. A Babilônia caiu nas mãos de Seleuco, que silenciosamente começaria a reconstruir um novo império oriental. Nada mais restava da ideia original. Restava apenas a memória, mas memória é um tipo especial de poder, e a de Alexandre começava a se transformar. Nas ruas de Alexandria, sacerdotes diziam que ele não morrera, apenas havia ascendido ao céu. Em templos na Grécia, cultos ao filho de Zeus Amon ganhavam força. Estátuas surgiam em lugares que ele nunca visitara. Poetas o descreviam lutando com monstros, domando oceanos, desafiando os próprios deuses. Os próprios generais, agora reis, passaram a se associar ao seu nome como se ainda o seguissem. Nenhum deles ousava dizer que o havia superado, porque ninguém poderia. Enquanto o império fragmentava-se em reinos sucessores, a lenda crescia. Cada batalha dos séculos seguintes invocaria sua memória. Cada cidade caída, cada novo monarca, cada império ascendente mediria sua grandeza em comparação ao que Alexandre havia feito. Ele havia se tornado a régua da história. Na Macedônia, seu filho, Alexandre IV, nasceria sob a sombra do pai, mas seria morto antes de atingir a maioridade, vítima da política dos regentes. Roxana, sua mãe, morreria junto. Assim como outros herdeiros, aliados, traidores, o sangue de Alexandre espalhava-se como sementes em solo seco. Não florescia, porque o que ele havia deixado para trás não era dinastia, era outra coisa. Era um mundo partido tentando lembrar-se de como era quando ainda era inteiro. E mesmo assim, sob as ruínas, as cidades que fundara sobreviviam. Alexandria floresceria por milênios. Seus canais, suas bibliotecas, seus mercados tornaram-se faróis para a ciência, a filosofia, a diplomacia. Por onde o nome de Alexandre passou, a ideia de integração cultural deixava rastros. Em meio à violência da sucessão, seus gestos de aproximação com o Oriente deixavam ecos. Em um tempo em que todos os impérios nasciam do medo, o dele havia tentado nascer da união. Anos depois, quando César chorou diante de sua estátua, não chorava por ele. Chorava pelo mundo que Alexandre ousara criar e que o tempo esmagara. Napoleão o estudaria como modelo. Hitler o invocaria como símbolo. Os generais modernos ainda analisariam suas táticas, seus cercos, seus deslocamentos. E mesmo quando os mapas mudavam, o nome permanecia. Alexandre, não como homem, mas como ideia, porque talvez sua maior vitória não tenha sido tomar a Babilônia ou derrotar Dário. Talvez tenha sido fazer o mundo acreditar por um instante que era possível quebrar todas as fronteiras e costurar os povos sob uma mesma luz. Ele não fundou um império, fundou um mito que jamais morreria. E assim, enquanto os tronos ruíam, enquanto os reis se matavam por um fragmento daquilo que ele havia deixado, Alexandre repousava no silêncio dourado de seu túmulo, sem coroa, sem espada, apenas com um nome que ecoaria para sempre. A poeira havia baixado sobre os campos de batalha. As muralhas que um dia estremeceram diante de Alexandre estavam agora cobertas de musgo e silêncio.
Seus generais estavam mortos ou esquecidos, seus herdeiros traídos. As cidades que fundara, embora ainda de pé, agora pertenciam a outros homens. Mas em algum ponto entre o fim e a eternidade, Alexandre começava a renascer, não em carne, mas em palavra. Era no deserto que os mercadores contavam sua história ao redor das fogueiras. Diziam que ele falava com os deuses, que ouvia as estrelas, que não precisava dormir. Diziam que conhecia todas as línguas, que entrava nos templos estrangeiros e era reconhecido como sagrado em todos eles. Nas caravanas da Pérsia, falava-se do jovem que venceu 100.000 persas com o olhar. Na Índia, diziam que ele era irmão dos deuses hindus, que conversara com Krishna à beira de um rio. No Egito, tornara-se filho de Ra. Na Macedônia, filho de Heracles. Em algumas tribos orientais, era lembrado como o rei que enfrentou demônios nas montanhas. Os detalhes se diluíam, mas o nome se mantinha. E com ele, o peso de um homem que havia feito aquilo que ninguém ousara sonhar. Para muitos, Alexandre não morrera. Havia desaparecido ou subido aos céus. Alguns juravam tê-lo visto caminhando pelos mercados do Oriente, disfarçado de peregrino. Outros diziam que dormia num sarcófago de cristal, aguardando o momento certo de voltar. A morte, para ele, era apenas uma pausa. Na tradição persa, surgiram histórias onde Alexandre era ao mesmo tempo destruidor e agente divino. Ele era Iskandar, o de olhos de fogo, o que derrubou os templos de mentiras e trouxe novos céus. Alguns zoroastristas o amaldiçoaram como o destruidor das tábuas sagradas de Avesta. Outros, mais tarde, o perdoaram, dizendo que fora guiado por um Deus maior que ele mesmo compreendia. O conquistador tornava-se aos poucos um personagem de epopeia. Os fatos se misturavam à fábula, e isso apenas aumentava sua grandeza. No mundo islâmico, o nome transformou-se ainda mais. No Alcorão, em suras antigas, mencionava-se um personagem chamado Dhul Qarnayn, o de 2 chifres, que viajara aos confins da terra e construíra uma muralha para conter Gog e Magog, os povos do caos. Muitos exegetas associaram esse personagem a Alexandre. As narrativas se fundiram. O guerreiro passou a ser visto como profeta, instrumento de Deus, homem que navegou entre mundos, que conversava com os anjos e vigiava as portas do fim dos tempos. No Ocidente, os poetas latinos o colocaram lado a lado com Ulisses, com Aquiles, com Enéas. Dante o menciona em seu Inferno, congelado entre os grandes reis da violência. Shakespeare o invoca como metáfora da glória e da queda. Na Idade Média, os livros de cavalaria o transformaram em herói moral, portador da cruz em terras pagãs. Cada século reescrevia Alexandre à sua imagem. Cada povo o adotava como reflexo de seus anseios. Era grego, mas também oriental. Era rei, mas também servo dos deuses. Era conquistador, mas também peregrino. Nas cortes do mundo islâmico surgiam manuscritos ricamente ilustrados. O Iskandarnama, crônicas que narravam suas aventuras com monstros marinhos, cidades invisíveis, montanhas que falavam. Alexandre viajava pelo mundo não mais como guerreiro, mas como buscador do conhecimento. Visitava os polos da terra, descia aos infernos, subia aos céus em carros alados, conversava com filósofos e místicos, buscava a fonte da juventude, tornava-se símbolo da alma humana em jornada pelo eterno. Mesmo na China, surgiram ecos do seu nome. Relatos de viajantes falavam de um rei ocidental que viera dos desertos, de olhos ardentes e mente divina. Embora não fizesse parte da tradição direta do Extremo Oriente, a sombra de Alexandre se insinuava nos mitos de civilizações que ele jamais tocara. Sua fama já não dependia das fronteiras de seu império. Estava no ar, na palavra sussurrada, no sonho de grandeza.
E havia as bibliotecas, aquelas que sobreviveram, aquelas onde estudiosos em Alexandria, Pérgamo, Nínive ou Damasco copiavam e recopiavam os feitos do rei da Macedônia, textos onde suas cartas a Aristóteles eram preservadas, mesmo que talvez nunca tenham sido escritas, onde descrições de cidades conquistadas se tornavam mapas para futuros impérios, onde cada gesto seu servia de lição para reis e imperadores que buscavam legitimar o próprio poder. Porque se Alexandre fizera, por que não eles? Na mente coletiva, Alexandre havia deixado de ser uma biografia. Era um espelho. E mesmo aqueles que o odiaram não puderam apagá-lo. Filósofos tentaram desdenhá-lo como tirano. Monges o chamaram de arrogante. Cronistas persas o acusaram de profanar sepulturas, mas todos, ao fazê-lo, reconheciam sua existência imensa. Ele precisava ser combatido, porque ainda estava presente, porque nunca se foi. E assim, enquanto o tempo apagava os nomes dos generais, as datas das batalhas e até os contornos exatos do império que ergueu, Alexandre continuava vivo. Não nos palácios, mas na linguagem, nos mitos, na ideia de que um homem pode atravessar o mundo sem ser esquecido, que há uma força capaz de fundir povos sem apagar suas almas, que por um breve instante o impossível pode ser alcançado. E se algum dia, em alguma noite de vento, um homem se erguer diante do mapa do mundo e ousar sonhar com tudo ao mesmo tempo, ele estará invocando Alexandre, mesmo que não saiba seu nome. Enquanto os impérios nasciam e morriam, Alexandre permanecia. Não em tronos nem bandeiras, mas na ideia de poder absoluto. Em Roma, os Césares estudavam seus feitos como oráculos. Júlio César, diante da estátua do Macedônio em Gades, chorou por ainda não ter feito nada grandioso aos 30 anos. Augusto, ao conquistar o Egito, prestou homenagem no mausoléu de Alexandria, tocando as cinzas do homem que dominara o mundo. Roma se via como herdeira direta de Alexandre e moldou seus próprios imperadores à sua imagem. Guerreiros, legisladores, deuses em forma humana. Durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, o nome de Alexandre serviu a todo tipo de regime. Os cristãos o transformaram em lição de vaidade. Os árabes o fizeram profeta. Os hindus o chamaram de Avatar Guerreiro. Mesmo em terras que ele jamais pisou, seu nome era evocado para justificar invasões, cruzadas, tratados. Qualquer rei que buscasse glória usava Alexandre como modelo ou espelho invertido. Ele era o padrão, o mito de ouro, o vértice entre história e fantasia. Na Renascença, com o ressurgimento do estudo dos clássicos, Alexandre voltou a incendiar corações. Artistas o pintavam em batalhas envoltas em glória celestial. Escultores o retratavam com traços de Apolo e fúria de Marte. Intelectuais viam nele o precursor da razão política, o símbolo do indivíduo que impõe ordem ao caos do mundo. Nicolau Maquiavel o citava como exemplo de controle e disciplina. Leonardo da Vinci, fascinado pelo cruzamento entre homem e Deus, estudava sua imagem para compreender a anatomia do gênio. Durante os séculos das conquistas marítimas, o nome de Alexandre passou a ser invocado pelos exploradores. Colombo sonhava com uma travessia tão ousada quanto a de Alexandre para a Índia. Vasco da Gama levava cópias de textos alexandrinos em seus navios. Hernán Cortés dizia a seus homens que não existia honra sem risco, como ensinara o rei da Macedônia. Os oceanos tornaram-se as novas Gaugamelas, os trópicos, os novos desertos do Irã. Cada conquista precisava de uma justificação, e o eco de Alexandre parecia sempre presente, como se tivesse aberto não apenas o caminho da Ásia, mas também o da mentalidade imperial. No século XIX, sob as bandeiras dos impérios europeus, Alexandre foi reinterpretado novamente. Os franceses o viam como o profeta da civilização. Napoleão, ao se autoproclamar imperador, dizia a seus oficiais que desejava igualar-se a Alexandre não apenas em guerra, mas em legado.
Em sua campanha ao Egito, visitou as ruínas da Alexandria original. Levou consigo arqueólogos, cartógrafos, historiadores. Desejava não apenas conquistar, mas imitar. Tornar-se outro nome eterno sobre o mapa do tempo. Os britânicos também o reivindicaram. Na Índia, em meio ao Raj, oficiais coloniais britânicos espalhavam traduções do Iskandarnama entre os povos nativos, tentando se aproximar da mística local através de uma figura compartilhada. Alexandre tornava-se símbolo da ponte entre Ocidente e Oriente, justificando a presença estrangeira como herança de uma glória antiga. Um conquistador universal usado como cortina para ambições imperiais. Mas havia também crítica, sombra, contraponto. Filósofos começaram a perguntar o que de fato Alexandre havia deixado. Onde estava a paz? Onde estavam os filhos de sua união entre culturas? E a resposta era, muitas vezes, o silêncio. Porque apesar de seu sonho, seu império ruiu em sangue, porque sua busca por eternidade exigiu o sacrifício de milhares. Porque no fim, sua figura podia servir a qualquer causa, até aquelas que ele talvez tivesse detestado. No século XX, sua imagem ainda estava viva. Generais estudavam suas manobras em academias militares. Psicanalistas viam nele a encarnação do impulso de conquista do ego masculino. Historiadores o debatiam como figura trágica, sintoma da híbris clássica. Artistas o pintavam como mártir de um mundo impossível. Filmes, romances, séries de TV e jogos o reinventavam continuamente. Alexandre continuava lutando, agora não mais por terras, mas por significados. E ao mesmo tempo em que era glorificado, também era desconstruído. Surgiram novas leituras que exploravam sua relação com o poder, com a sexualidade, com a identidade. Ele era apresentado como um homem ferido, como um tirano delicado, como um visionário obcecado, como um órfão em busca de algo que nem os deuses podiam dar. As conquistas, antes vistas como gloriosas, agora eram analisadas como campanhas brutais, expansões de um ego que só se saciava com aplauso divino. Mas mesmo na crítica, seu fascínio não morria, porque ele representava algo que ainda move o espírito humano, a possibilidade de ultrapassar os próprios limites. E assim, mais de 2000 anos depois, Alexandre ainda está entre nós. Não como rei, não como Deus, mas como linguagem. Ele é citado em discursos políticos, é estudado em universidades, é lembrado em templos. Seu nome ecoa em cidades, em estradas, em moedas antigas. Ele está gravado no mármore e no pixel, na oração e no algoritmo. É presença invisível, como um vento que atravessa as épocas sem pedir licença. Talvez, no fim, tenha sido isso o que ele mais desejou. Não a coroa, não os palácios, mas ser lembrado, ser temido, ser amado, ser recitado como um nome entre os astros. E de algum modo conseguiu, porque Alexandre não morreu com seu corpo, morreu com cada geração e renasceu com a seguinte, e continuará renascendo, enquanto houver homens que olham o horizonte e perguntam: até onde posso ir? Antes de ser mito, Alexandre foi homem, e dentro desse homem havia algo que jamais descansava. Era mais do que sede de conquista, mais do que orgulho ou vingança. Era um vazio antigo, profundo, que nenhuma vitória preenchia. A cada cidade tomada, a cada trono erguido, ele parecia não se saciar, mas se perder um pouco mais. Como se a glória fosse uma febre, quanto mais ardia, menos sentido fazia. Mesmo cercado por multidões, Alexandre andava só. Desde muito jovem, aprendera a confiar apenas em sua mente. Seu pai, Filipe, moldara sua ambição com ferro e desconfiança. A cada passo de ascensão, havia uma sombra que sussurrava: não é suficiente. Aristóteles lhe dera lógica, linguagem, cosmologia. Mas nenhuma filosofia curava a fome que habitava seu peito. Ele não queria apenas entender o mundo, queria transformá-lo.
A marcha implacável que levou seus homens da Trácia ao Indo era também um espelho de sua psique. Alexandre não fugia de exércitos, fugia de si mesmo, de permanecer, de estagnar. Não suportava a ideia de conclusão. Um reino estabelecido, um império estável, eram para ele uma espécie de morte. Precisava do movimento, da tensão, da dúvida. Precisava que os deuses continuassem testando seus limites. Isso teve um custo. A confiança de seus amigos foi a primeira a se dissolver. Clito, que salvou sua vida, foi morto por ele em um acesso de raiva e orgulho. Parmenion, conselheiro leal de seu pai, foi executado por suspeita de traição. Calístenes, o cronista que o acompanhava, sobrinho de Aristóteles, foi silenciado por questionar seu desejo de ser adorado como divindade. Cada nome derrubado por Alexandre era uma pedra retirada da ponte que o ligava ao mundo dos homens comuns. Na intimidade, os poucos que ainda o chamavam de irmão sabiam que já não falavam com o jovem da Macedônia. Falavam com uma entidade forjada pelo próprio desejo. Alexandre começava a acreditar que era mais do que humano, e talvez fosse. Mas isso o tornava cada vez mais isolado. A linguagem com os soldados já não era a mesma. A linguagem com os generais era feita de olhares, ordens secas, silêncio. O homem que havia comido ao lado dos camponeses agora jantava entre deuses invisíveis. Seu rosto nos últimos anos era outro. Mais magro, os olhos escurecidos por noites mal dormidas, a barba sempre por fazer, a pele queimada por sóis estrangeiros. Falava menos, suas cartas tornaram-se criptogramas de intenção, um pedido de silêncio, de compreensão que não exigisse explicação. Sentava-se por horas sozinho, olhando mapas, como se esperasse que os rios falassem com ele, como se procurasse, em cada fronteira, a si mesmo. O casamento com Roxana foi um gesto de aproximação, mas também uma tentativa desesperada de fundir mundos, como se pudesse unificar o Oriente e o Ocidente dentro do próprio coração. Ela foi sua companheira, talvez a única que o compreendesse, mas mesmo ela o via em suas ausências. Às vezes conversava com estátuas, às vezes murmurava para si palavras em línguas extintas. Às vezes ficava dias sem dormir, de olhos abertos, planejando a próxima cidade, o próximo altar, o próximo gesto eterno. A Índia foi o ponto mais alto e mais baixo de sua psique. Vencer Porus lhe deu o espelho perfeito. Porus não recuou, foi vencido, mas não derrotado. Alexandre o reconheceu como igual, como se finalmente tivesse se visto em alguém. Mas logo depois, os próprios soldados se recusaram a seguir, e ele, pela primeira vez, teve que parar. Não por vontade, mas por imposição. Foi naquele instante que a crise começou. O Alexandre que voltou não era apenas mais velho, era um homem com um império inteiro, mas sem direção. O retorno pelo deserto de Gedrósia foi mais do que uma manobra, foi penitência. Arrastou seus homens pelas areias tórridas como se desejasse provar que ainda era digno. Cada morte, cada febre, cada poço seco era um ritual de expiação. Mas o mundo não perdoa a ambição sem propósito. Quando chegou novamente à Babilônia, não havia mais guerra, não havia mais inimigo. Apenas o reflexo daquilo que havia construído. Um império de rostos cansados, alianças frágeis, fronteiras desiguais. Ele tentou governar, tentou legislar, tentou ser rei de carne, mas era tarde. A glória o havia transformado em estátua, imóvel, intocável, impossível de alcançar. A febre que o derrubou foi anunciada por presságios. Animais recusando alimento, estrelas que se apagavam cedo demais, sussurros entre sacerdotes. Alexandre entrou em sua última noite com os olhos abertos, perguntando aos deuses se o mundo ainda precisava dele. Quando desmaiou, não gritou, apenas caiu, como uma pedra lançada ao fundo de um poço sem som. Nos dias que se seguiram, enquanto o império debatia quem seria o próximo rei, Alexandre repousava numa cama cercada de silêncio.
Tocaram sua fronte, murmuraram orações, ofereceram sacrifícios. Nada o trouxe de volta. E quando finalmente parou de respirar, não havia tempestade. Apenas uma brisa quente que atravessou os jardins. A ambição o levou mais longe do que qualquer outro homem, mas também o despedaçou, aos poucos. Alexandre foi um gênio militar, um reformador, um rei filósofo. Mas, acima de tudo, foi um homem que jamais soube descansar. O mundo era seu campo de batalha, e ele morreu sem saber se o havia conquistado de verdade. A morte de Alexandre não deixou apenas um império sem rei. Deixou o mundo sem um centro, sem um norte. Durante 13 anos, ele fora mais do que um comandante. Fora o eixo em torno do qual giravam culturas, cidades, ambições e medos. E quando esse eixo caiu, tudo ao redor começou a oscilar, a buscar equilíbrio em meio ao vácuo. Os generais, por mais que fossem leais em vida, agora agiam como herdeiros famintos. Nenhum deles era Alexandre, e todos sabiam disso. Mas cada um se achava digno de continuar sua obra, ou ao menos de agarrar um pedaço dela. O mapa que Alexandre redesenhara com sangue foi rapidamente partido em linhas, acordos temporários e golpes silenciosos. A Macedônia mergulhou em crise. A sucessão era um poço sem fundo. O filho de Roxana, ainda por nascer, era uma promessa frágil, e isso o tornava perigoso. Os generais começaram a agir como reis. Ptolomeu tomou o Egito e garantiu o corpo de Alexandre como troféu. Seleuco estabeleceu sua autoridade na Babilônia e depois se expandiria até as fronteiras do Indo. Antígono ocupou a Ásia Menor com violência e ambição. Crátero, Lisímaco, Cassandro. Todos disputavam não apenas terras, mas legitimidade. Como se o espírito de Alexandre pudesse ser canalizado por quem possuísse mais força. Mas nenhum deles compreendia a essência daquilo que perderam. Alexandre não havia unido o mundo apenas pela espada. Sua conquista fora também simbólica. Ele misturara povos, línguas, rituais e sonhos. Fundara cidades onde gregos e persas estudavam lado a lado. Estabelecera conselhos mistos, leis adaptáveis, visões universalistas. Era essa alquimia que nenhum dos generais conseguiu preservar, porque a eles o império era pilhagem e poder. Para Alexandre era sentido. Sem ele, o projeto de integração cultural se fragmentou. As línguas voltaram a se separar. Os casamentos entre etnias perderam valor político. As academias murcharam. A unidade sob uma estrela virou apenas discurso retórico. E o que surgiu foi um novo tipo de mundo. Um mundo pós-Alexandre, onde a ausência dele era mais poderosa do que sua presença havia sido. Nas cidades que ele fundou, mais de 20 Alexandrias espalhadas entre o Egito e a Índia, as populações não sabiam a quem jurar lealdade. Os soldados sentiam-se órfãos, os estudiosos buscavam seus escritos como se deles pudessem extrair alguma revelação final. E em meio ao caos, algo inesperado começou a acontecer. Alexandre virou religião. Não oficialmente, não com dogmas, mas como um sussurro sagrado. Seu nome era entoado em orações, invocado antes das batalhas, grafado em talismãs, em moedas, em jarras de barro. Os filhos órfãos das guerras foram batizados com seu nome. Em rituais zoroastristas, era citado como instrumento divino. Em tradições gregas tardias, como modelo de herói trágico. Até os judeus o lembravam, o único conquistador que não profanou seu templo. Os generais perceberam isso tarde demais. Enquanto brigavam por território, Alexandre já estava além deles, nas palavras, nos sonhos, nos contos que mães contavam aos filhos. Ele era o que nenhum rei posterior conseguiu ser, uma ideia, e ideias não morrem. Enquanto isso, nas sombras, o mundo geopolítico se reorganizava. O que sobrou do império foi se tornando o embrião do mundo helenístico, uma mistura rica, contraditória e caótica de culturas. Alexandria do Egito tornou-se o farol desse novo mundo.
sua biblioteca, templo do saber. Seu museu, semente das universidades futuras. Cientistas, filósofos, matemáticos e alquimistas circulavam por seus corredores, murmurando em grego, aramaico, persa. Era como se ali a alma do império sobrevivesse, mesmo sem seu corpo. Mas em outras partes, o luto virava veneno. Guerras fratricidas entre os generais devastaram cidades, queimaram colheitas, arruinaram famílias. Não havia mais uma visão comum. Havia medo, ambição, nostalgia. As lendas de Alexandre cresciam, enquanto a realidade decaía, e o povo, acuado, passava a acreditar mais no mito do que no mundo ao redor. E talvez estivesse certo, porque o mundo que Alexandre sonhou não existia mais. Talvez nunca tenha existido. Talvez tenha sido apenas uma chama breve, incandescente, acesa por um homem que viveu rápido demais. Mas uma chama que iluminou o impossível e provou, ainda que por um instante, que um único homem pode mudar tudo. Ao final daquela era, quando as cinzas das guerras de sucessão finalmente baixaram, o que restou não foi o império de Alexandre. Foi sua ausência, e uma ausência tão poderosa só pode ter pertencido a um deus. O sol estava no ponto mais alto quando o impensável aconteceu. Do alto de uma colina, Alexandre vislumbrou, entre colunas de poeira e lanças quebradas, uma imagem que parecia impossível. A carruagem real persa, envolta em caos, recuava em disparada. Dário III, o rei dos reis, deixava o campo de batalha. Seu estandarte caía para trás, engolido por uma massa desorganizada de homens que ainda tentavam resistir. O colosso do Oriente, que até há pouco dominava o centro do mundo conhecido, agora fugia como um homem comum. Alexandre não hesitou. Esporeou seu cavalo e lançou-se numa perseguição feroz, cercado por sua cavalaria companheira. A poeira engoliu o céu. Seus soldados sabiam o que aquilo significava. Capturar Dário era selar a vitória definitiva, não só da batalha, mas da guerra inteira. Mas enquanto atravessava os cadáveres de carros de guerra quebrados e soldados em fuga, um mensageiro surgiu em meio à poeira. Trazia um grito, não uma saudação. Parmenion está cercado, a ala esquerda está prestes a cair. Alexandre puxou as rédeas. O cavalo empinou. O mundo pareceu congelar por um instante. Lá atrás, na ala esquerda, o velho general Parmenion enfrentava o contra-ataque persa com força inferior. O inimigo, reorganizado no flanco, ameaçava aniquilar toda uma parte do exército macedônio. Alexandre teve segundos para decidir. Capturar Dário ali, naquele momento, significava o colapso final da resistência persa. Era o triunfo absoluto, a eternidade selada. Mas abandonar Parmenion significava perder milhares de homens. Homens que haviam marchado com ele desde a Grécia. Companheiros de sangue, irmãos de guerra. Ele cerrou os punhos e escolheu os vivos. Retorno, toda a cavalaria comigo. A decisão cortou o campo como um raio. Era o tipo de escolha que poucos fariam. Era abdicar da glória em nome da lealdade. Abdicar do eu em nome do nós. Alexandre virou seu cavalo e galopou de volta. Não como um rei, mas como um escudo vivo para os seus. Quando chegou à ala esquerda, a situação era desesperadora. E cavalaria persa, liderada por sátrapas ferozes, pressionava Parmenion com força brutal. A falange estava rompida em trechos. Grupos isolados lutavam até o fim. Os arqueiros haviam ficado sem flechas. Muitos já lutavam com espadas curtas ou lanças partidas ao meio. E o velho Parmenion, cercado, sangrava da testa, mas ainda erguia a voz como um touro ferido. Mantenham a linha. Alexandre vem. E ele veio. A cavalaria de elite surgiu como uma avalanche de aço e fúria. Os companheiros de Alexandre, armados com chiston e gritos de guerra, caíram sobre os persas com violência descomunal.
O contra-ataque foi tão rápido, tão bem coordenado, que os generais inimigos acreditaram por um instante que haviam sido flanqueados por um novo exército. Em minutos, a maré mudou. Alexandre lutava no centro da tempestade. Sua armadura já não brilhava, estava coberta de terra e sangue. Sua espada zumbia no ar, traçando círculos fatais. Um sátrapa tentou enfrentá-lo diretamente, e Alexandre o derrubou com um golpe limpo, preciso, atravessando o peitoral como se fosse papel. Os homens gritavam seu nome, não como um rei, mas como um salvador. Quando o último núcleo da cavalaria persa recuou, Parmenion caiu de joelhos. Estava exausto, mas vivo. Alexandre desmontou imediatamente e o ergueu com os braços. Devia ter ido atrás dele, murmurou o velho general envergonhado. E deixado você morrer, respondeu Alexandre, firme. Eu preciso de homens, não de lendas. A batalha então terminou. Não com um rugido final, mas com uma sucessão de rendições e fugas. Os persas, sem seu rei, sem liderança, debandaram. Alguns se renderam de joelhos. Outros desapareceram entre as colinas, jamais vistos novamente. Os carros de guerra estavam destruídos, os elefantes tombados, e o campo de Gaugamela agora era um cemitério de sonhos quebrados. Ao pôr do sol, Alexandre cavalgou lentamente entre os sobreviventes. Não sorriu, não ergueu os braços, apenas olhava. Era como se observasse o custo da escolha que havia feito. Ele sabia o que perdera. Dário, a eternidade, o fim da guerra em um único gesto. Mas também sabia o que salvara. Seu exército, sua alma, sua humanidade. E no fundo do peito talvez soubesse também que a verdadeira conquista não era sobre capturar reis. Era sobre não esquecer por que se luta. O vento soprava baixo sobre o campo de Gaugamela. Já não havia gritos, nem aço contra aço. Apenas o murmúrio do mundo tentando entender o que acabara de acontecer. O maior exército da terra havia sido derrotado. A sombra da Pérsia, durante séculos invencível, fora desfeita por um exército menor, estrangeiro, liderado por um homem com menos de 30 anos. Os estandartes caídos no chão, cobertos de sangue, pareciam relíquias de um tempo que deixava de existir. As lanças estavam fincadas como lápides, e sobre elas caminhava Alexandre, não apenas como vencedor, mas como algo maior. Os soldados abriram caminho em silêncio. Homens que haviam sangrado ao seu lado, marchado por semanas sob sol e areia, agora o olhavam como se vissem algo sagrado. Não era mais o filho de Filipe, não era mais o jovem general da Macedônia. Ali, sob o céu de Gaugamela, Alexandre tornava-se mito. Parmenion aproximou-se apoiado em uma lança partida, os olhos cansados e a voz rouca. A batalha terminou. O império é seu. Alexandre olhou para o horizonte onde Dário desaparecera. Não, ainda não, porque para ele, Gaugamela não era o fim. Era o selo, o momento em que o mundo antigo era encerrado com um corte limpo. O Império Persa havia morrido ali, mesmo que Dário ainda respirasse. A autoridade oriental havia desmoronado, não com terremotos, mas com uma fuga. E Alexandre, sem capturar o corpo do rei, havia capturado algo maior. Sua legitimidade. Ainda naquela noite, reuniu os comandantes em sua tenda. O mapa da Ásia estava sobre a mesa, mas ninguém falou de estratégia. Não havia mais linhas a cruzar, apenas consequências a aceitar. A Babilônia se renderá, disse Alexandre, e depois dela, Susa, e depois Persépolis. Não lutaremos por elas, elas virão até nós, porque agora somos o centro. Silêncio. Nem mesmo os mais antigos ousaram discordar. Na manhã seguinte, Alexandre cavalgou sozinho até o topo de uma colina. O campo de batalha ainda fumegava. Carruagens quebradas, cavalos caídos, escudos enterrados na lama. Era um altar de sacrifício, e ele, seu sacerdote. Ali de pé, ergueu a espada ao céu. Zeus, Heracles, Amon, Ahura Mazda, sejam minhas testemunhas.
Que este dia marque o fim dos reis pela linhagem e o início dos reis pela coragem. Ao descer, reuniu o exército, chamou-os por nação, por tribo, por nome, gregos, trácios, egípcios, cretenses, macedônios. Os feridos foram trazidos à frente, os mortos honrados com silêncio. Alexandre caminhou entre eles, tocando seus ombros, ajoelhando-se diante dos corpos. Não havia ouro, não havia fanfarra, apenas a solenidade de alguém que sabia o que custava vencer. Depois, deu ordens. Os persas capturados seriam poupados. Os que jurassem lealdade seriam integrados, porque o império que surgia não era uma revanche, era uma fusão. Alguns oficiais hesitaram, esperavam pilhagem, esperavam vingança. Mas Alexandre não era um conquistador comum. Ele não queria destruir o Oriente, queria fundi-lo consigo. Na noite seguinte, o acampamento inteiro brilhou com fogueiras silenciosas. Não era um banquete, era um velório. O Império Persa morria, e mesmo os vencedores sentiam o peso desse adeus. Alexandre permaneceu em silêncio por horas, olhando para o céu. Hefestion se aproximou, sentou-se ao lado dele. Foi por isso que você voltou? Para salvar homens como Parmenion? Foi por isso que eu vim desde Pela, para que todos eles pudessem voltar, respondeu Alexandre. Hefestion riu baixo. E você vai voltar? Alexandre encarou o amigo com olhos calmos. Eu nunca volto, eu apenas avanço, e avançaria. Dias depois, mensageiros chegaram de Babilônia com sinais claros. Os portões seriam abertos. Sacerdotes preparavam oferendas. Os babilônios não queriam guerra, queriam continuidade, e viam em Alexandre o herdeiro que Dário não soubera ser. Antes de marchar, Alexandre fez algo inesperado. Mandou erguer um monumento em Gaugamela. Não um obelisco de mármore, mas um altar simples, com os nomes dos caídos, de ambos os lados. Não venceram os gregos, nem os bárbaros, disse ele. Venceu o tempo, e ele levará nossos nomes, ou os esquecerá. O altar seria o primeiro símbolo do que ele buscava. Um império de memória, não apenas de conquista. E assim, com o coração voltado para a Babilônia, mas os olhos ainda no leste, Alexandre selava ali sua primeira era. O Oriente não era mais inimigo, era agora parte de seu destino. E Gaugamela, onde os deuses haviam observado calados, se tornava o palco onde o mundo antigo foi vencido, pelo sonho de um homem só. As muralhas de Babilônia se erguiam como um eco dos deuses. Altas, intermináveis, cobertas de inscrições cuneiformes que falavam de impérios há muito desfeitos. Quando Alexandre e seus exércitos se aproximaram, não houve gritos de guerra, nem flechas nas ameias. Havia apenas uma multidão reunida nos portões, esperando. Babilônia se rendia, não à espada, mas à presença. Os sacerdotes caldeus caminharam ao encontro do conquistador. Usavam túnicas douradas e carregavam oferendas de tâmaras, sal e incenso. Curvaram-se não como escravos, mas como anfitriões. Para eles, Alexandre não era um bárbaro vindo do norte. Era o novo elo entre os deuses e a terra. Você foi escolhido pelo destino, disse o sumo sacerdote, e o destino não mente. Alexandre desmontou calmamente. Não havia triunfalismo, apenas reverência. Caminhou até o sacerdote e tomou sua mão. Não vim destruir Babilônia, vim restaurá-la. A cidade se abriu como um templo antigo. Os portões de bronze rangeram, revelando ruas largas, canais cheios, jardins suspensos que pareciam flutuar no ar. O povo o saudava com flores e cânticos. Crianças corriam entre os soldados. Velhos jogavam sementes ao chão, símbolo de fertilidade. Era como se uma nova era se anunciasse, não apenas com lanças, mas com sementes. Alexandre não marchou como conquistador, marchou como herdeiro. Visitou o templo de Marduk, o deus supremo babilônico, e ali fez oferendas não como grego, mas como governante local. Aceitou o título de rei da Babilônia,
não como conquista, mas como reconhecimento. A política se tornava fé. Nos dias que seguiram, Alexandre estabeleceu sua corte nos palácios restaurados. Recebeu embaixadas de cidades distantes. Governadores de províncias persas vinham ajoelhar-se não por medo, mas por pragmatismo. O rei que derrotara Dário agora era visto como o único capaz de manter a paz. E mais do que isso, como o único capaz de imaginar um mundo novo. Ele começou a aplicar sua visão. Mandou restaurar templos antigos, preservar arquivos e tábuas sagradas, reconstruir escolas e bibliotecas. Proibiu saques, impôs disciplina férrea a seus soldados e nomeou sátrapas locais para governar junto aos generais macedônios. Era um governo híbrido, feito de força e respeito. Um império não de submissão, mas de continuidade. Nem todos compreendiam. Entre os seus, houve murmúrios. Muitos generais achavam que Alexandre estava se rendendo aos costumes orientais. Viam nas túnicas longas, nas cerimônias solenes, nos títulos ancestrais, um risco à identidade macedônia. Mas Alexandre não recuava. Se queremos governar o mundo, precisamos nos tornar parte dele. Ele recebia gregos e persas na mesma mesa. Mandava que documentos fossem traduzidos em várias línguas. Fundava academias onde matemáticos da Índia pudessem ensinar ao lado de filósofos gregos. Incentivava o casamento entre seus oficiais e mulheres da nobreza persa. Para ele, o império era um corpo. E a alma desse corpo era a integração. Mas a integração exige sacrifícios. E Alexandre começava a sacrificar parte de sua origem. Já não se vestia como antes. Já não comia apenas pão e vinho. Já não rezava apenas aos deuses olímpicos. Começava a invocar nomes estrangeiros. E entre os soldados, nas tavernas e fogueiras, sussurrava-se: ele não é mais um dos nossos. Mesmo assim, a máquina avançava. No templo de Marduk, durante um ritual de entronização, o sacerdote declarou em voz alta: este homem é o Rei dos Reis, a terra o reconhece, o céu o abençoa, que os séculos o sirvam. Alexandre não se surpreendeu. Aquela era a consagração que ele perseguia desde sempre, não com palavras, mas com atos. A Pérsia o havia resistido. Agora o aceitava, e o mundo antigo, dividido por fronteiras culturais, começava a ruir diante da ideia de unidade. Mas com o título vinha o peso. Relatórios chegaram de Susa. Dário ainda estava vivo, fugindo para o leste, tentando reunir restos de tropas leais. Havia também rumores de traição, de sátrapas se organizando, de rebelião nas margens do império. E Alexandre entendeu. O trono era apenas o início. A noite após sua coroação foi silenciosa. Ele caminhava entre os corredores do palácio, agora iluminados por tochas. Sozinho, atravessou os jardins suspensos e subiu à muralha. Olhou o céu. Estava limpo, cortado por estrelas, mas seus olhos estavam pesados. Hephaestion o encontrou ali, em silêncio. O mundo te chamou de Rei dos Reis. E eu ouvi, respondeu Alexandre, sem entusiasmo. E não é isso que você sempre quis? Alexandre fitou o horizonte. Eu queria o impossível, e agora que o tenho, sei que não é suficiente. Porque ser rei do mundo não é o mesmo que ser senhor de si mesmo. A marcha recomeçaria em breve. As florestas do Irã o esperavam. Dário ainda respirava. A Índia ainda era um sussurro distante. E Alexandre sabia que, enquanto houvesse terra para pisar, seu destino não permitiria descanso. A Babilônia era conquista, mas também era aviso. Um rei pode dominar reinos, mas nunca seus próprios fantasmas. As águas do Eufrates deslizavam lentas sob a brisa quente. Os jardins de Babilônia estavam em plena floração. Pássaros cortavam o céu, indiferentes à glória ou à queda dos homens. Mas nas muralhas da cidade, naquele instante, o mundo respirava o silêncio de algo novo. Alexandre não era mais um general, nem apenas um rei. Era o tempo feito carne. Ele havia conquistado o maior império já unificado da história.
Desde o Peloponeso até os portões da Índia, seu nome ecoava em línguas diferentes com o mesmo peso: admiração, medo, desejo. Mas com cada vitória, o que crescia não era apenas o território, era o vazio. Porque agora, Alexandre não lutava mais contra homens, lutava contra o limite, contra o próprio fim. Desde que pisara em Babilônia como herdeiro do trono persa, havia se tornado obsessivo. Trabalhava noites inteiras traçando planos de novas campanhas. A Arábia, o Mar Cáspio, as terras além dos Himalaias. A terra ainda tinha segredos, e ele queria tocá-los todos. Quero chegar onde ninguém chegou, onde nem os deuses ousaram colocar o pé. Suas palavras assustavam até seus conselheiros mais fiéis. Efaestion, o único que ainda ousava chamá-lo de irmão, tentava fazê-lo parar. Você já é tudo, Alexandre. Já venceu o tempo. Descansa. Mas o conquistador sorria sem alegria. É no descanso que os deuses morrem. Com cada decreto, Alexandre fundava novas cidades. Com cada cerimônia, se afastava mais da Macedônia. Já não era um filho da Grécia. Era filho de algo maior, ou de nada. Mandou cunhar moedas com sua imagem cercada por asas, raios e chamas. Aceitava ser chamado de filho de Zeus Amon. Já não se via como mortal. Era símbolo, era destino. Mas símbolos não dormem, e destino não respira. Na primavera de 323 a.C., Alexandre iniciou os preparativos para a campanha à Arábia. Pretendia criar uma rota marítima que ligasse a Babilônia ao Oceano Índico, atravessando desertos, fundando portos, costurando continentes. Era mais do que ambição, era febre. Durante um banquete em honra aos deuses e aos oficiais recém-integrados à sua corte, Alexandre bebeu com entusiasmo. Cantou com seus soldados, riu como um jovem, dançou como um espírito livre. Pela primeira vez em muito tempo, parecia feliz. Na manhã seguinte, não conseguia levantar. A febre veio como uma chama silenciosa. Ardia sem trégua. Os médicos foram chamados. Tâmaras esmagadas, ungüentos, infusões com raízes do Oriente. Nada funcionava. Em poucos dias, Alexandre já não falava com clareza. Suava, delirava. Alguns diziam envenenamento, outros castigo divino. Mas ninguém sabia. Só uma coisa era certa. O corpo de um deus havia lembrado que era humano. Em um raro momento de lucidez, perguntaram-lhe a quem deixava o império. Ao mais forte. E fechou os olhos. Mas não morreu de imediato. Durante dias, seu corpo resistiu. Soldados se revezavam para vê-lo. Sacerdotes rezavam. Seus generais discutiam, cochichavam, tramavam. O trono já tremia e o homem ainda nem havia partido. Quando finalmente seu coração parou, a noite caiu de maneira diferente. Não houve trovões, não houve eclipse, houve silêncio. Um silêncio tão denso que parecia suspender o mundo. O corpo de Alexandre foi envolto em ouro. O sarcófago selado com pedras preciosas. Era o funeral de um imperador, mas também de uma era. O cortejo fúnebre atravessaria desertos, planícies, rios e palácios, mas nunca chegaria à Macedônia. Seria desviado para Alexandria, no Egito, a cidade que levava seu nome. Ali repousaria para sempre, como um farol, como um presságio. Nos anos seguintes, os generais que um dia o seguiram dividiriam o império como abutres. Seus amigos se matariam entre si. Seu filho seria assassinado. As cidades entrariam em guerra. A paz que Alexandre prometera nunca viria. Mas o nome sobreviveu. Alexandre se tornou estátua, depois poema, depois profecia. Um eco que jamais desapareceu. Em cada rei que ousou sonhar com o mundo inteiro, havia um fragmento dele. Em cada império que se ergueu, em cada mapa traçado, em cada bandeira hasteada sobre terras distantes, estava a sombra de Alexandre. E até hoje, seu nome é sussurrado quando se fala de conquista, de ambição, de destino.
Porque ele não quis apenas governar o mundo, quis dar a ele um novo nome. Se você chegou até aqui, é porque sente o peso e a beleza de histórias que moldaram o mundo.